Agora, uma última informação diretamente da Câmara de Vereadores aqui de Novo Hamburgo. Está mantida a alíquota de 3% para o ISSQN. A proposta que reduzia a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza foi rejeitada em segundo turno, agora há pouco, ali na Câmara de Vereadores. Com isso, o imposto sofre um aumento de 50%, passando de 2% a 3% ainda neste ano. A proposta foi rejeitada por 9 votos a 5. E agora a gente vai falar justamente de um assunto que tem uma certa ligação com as questões de impostos e de incentivo às empresas. Nós vamos falar sobre as políticas de incentivo para micro e pequenas empresas por parte do governo federal e também sobre outras ações que envolvem diretamente o Sebrae de todo o país. Para falar ao vivo conosco sobre esses assuntos, está aqui Alessandro Machado, ele que é gerente de políticas públicas do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, Alessandro, obrigado pela presença. Boa noite, Rodrigo e telespectadores. Alessandro, nós temos um ministério que vai ser voltado a micro e pequenas empresas, né? Foi uma promessa já da agora presidente Dilma, né? E que já começa a ganhar corpo, ganhar estrutura, já começa a se falar bastante, a imprensa já está debatendo esse assunto, né? Na visão do Sebrae, qual é a contribuição que um ministério como esse pode ter para o mercado? Bom, o que a gente pode notar é que hoje 98,2% de todas as empresas do país são de micro e pequeno porte. Então, em razão disso, é uma grande contribuição que o governo possa dar, ter um ministério discutindo políticas públicas para 98,2% das empresas. Hoje nós temos o MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, que trata das questões empresariais, mas nós precisamos ter políticas específicas. O Sebrae vem fazendo também a articulação de políticas públicas para micro e pequena empresa, a lei geral, o empreendedor individual, são políticas públicas feitas pelo governo, mas o Sebrae não faz a política pública, quem faz a política pública é o governo. Então a gente espera uma grande resposta, acho que é um ministério que nós precisamos ter, exatamente porque hoje a maioria dos empregos do país ainda são mantidos pelas micro e pequenas empresas. Isso é interessante, porque quando tu fala que o Sebrae já tinha essa questão toda do microempreendedor individual, já é uma política, ou já é uma ação, na verdade, que já acontece, né? E um dos focos desse ministério é justamente incentivar essa questão da formalização. Isso. E como isso vai ser feito? Nós tivemos até essa questão, o pessoal foge dos impostos. Nós acabamos de dar uma notícia que está havendo um aumento de impostos de 50% aqui em Novo Hamburgo. Hoje mesmo no telejornal, também na primeira reportagem, nós tivemos uma entrevista com o secretário de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico, o Kleber Prodanov, que foi professor, inclusive, aqui da Fevale, e também falava que as empresas têm que haver incentivos para elas inovarem, empreenderem, né? Exatamente. Como fica isso, então? A questão do aumento de impostos, ele vai contra a questão do desenvolvimento. O que a gente tem que entender é que hoje nós temos um país aí que tem 10 milhões de informais. Nós podemos ter, o Brasil está cotado aí para ser a 5ª economia do mundo, nós podemos ter, vai acontecer o crescimento no Brasil, isso não tem dúvida, mas pode ter o crescimento e não o desenvolvimento. Nós precisamos distribuir, nós vamos gerar receita, mas nós precisamos distribuir essa receita. Então, a partir do momento que você cobra, aumenta uma alíquota de imposto, as pessoas vão pagar, umas vão deixar de pagar, porque o pequeno empresário, por exemplo, ele tem um limite para pagar, ele não tem como mudar o preço dele ou embutir o preço. Ele embutir o preço do imposto no produto dele, ele não vende, ele não tem como competir. Quem acaba pagando sempre é a população, é o consumidor final, né? Exatamente. Então, se nós temos informalidade, nós temos que baixar as exigências, e aí são as exigências tributárias e as exigências burocráticas também, para trazer esse pessoal para a informalidade. Um grande exemplo é o empreendedor individual, que, na verdade, aquele que fatura até 36 mil, ele paga só 11% sobre a Previdência, ele vai pagar R$ 62 por mês, e ele tem todos os benefícios previdenciários, ele tem um CNPJ, ele tem a nota fiscal. O que isso ocasionou? Em um ano de programa, hoje nós estamos vamos bater agora em março, 1 milhão de optantes em todo o país. Então, 1 milhão de pessoas que estavam na informalidade e que hoje passam para a formalidade. Isso é interessante também porque, além dessa política do governo federal, o Congresso também está criando essa frente parlamentar, né? Que visa, então, a ampliação do teto do Simples Nacional
Imposto também, né? Entra tudo dentro do mesmo saco. Exatamente. O PL que está dentro do Congresso, que estava ano passado, foi desarquivado, está como prioridade. Hoje, inclusive, pelo presidente Marco Maia, presidente da Câmara, está como prioridade, e a gente acredita que ainda no primeiro semestre seja votada a ampliação do Simples, ou seja, as empresas que são consideradas pequena empresa até 2 milhões e 400, eles estão ampliando para 3 milhões e 600, e o próprio empreendedor individual que fatura hoje 36 mil por ano vai ser aquele que fatura até 48 mil. Isso vai fazer com que mais pessoas, mais empreendedores individuais venham, né, aumenta o teto, mais empresas consigam ficar dentro do guarda-chuva, né, de direitos que tem a micro e pequena empresa. E aí também já entra aquela questão que uma das premissas que já é do novo Ministério é justamente ter linhas de créditos mais acessíveis. Exatamente. Então, assim, hoje um grande problema da pequena empresa é a falta de crédito. Então, ela é muita burocracia, é alta carga tributária e a falta de linha de crédito específica. Com a criação do empreendedor individual, linhas já nos bancos governamentais já surgiram específicas para o empreendedor individual. Ou seja, se tem recurso, né? Só que nós temos que distribuir e aí que vê o papel também um pouco do Sebrae. Não adianta você distribuir o recurso, mas você tem que capacitar na parte gerencial, que é o que a gente está procurando fazer, principalmente com essas novas formalizações aí. A gente vem fazendo, aqui no Vale dos Sinos, um grande trabalho. Fizemos ano passado a Semana da Formalização, onde a gente está dando palestra e capacitando, porque esse é o público que mais precisa disso. Inclusive, até, se eu não me engano, é nesta segunda-feira o prazo, né, de entrega da declaração de imposto de renda do empreendedor individual, é isso? Exatamente. Tá encerrando agora, né? Boa lembrança. Dia 28, então, na segunda-feira, encerra o prazo, e aquele empreendedor individual que não entregar a declaração, ele vai acabar pagando uma multa de R$50. Então, ele perde o CNPJ, esse que ele exatamente, conseguiu, né? Perde o CNPJ enquanto ele não regularizar a situação. Então é importante que ele faça a declaração ainda a tempo. Alessandro, agora falando um pouco sobre o Sebrae, ações que já estão sendo pensadas para 2011, quais são as novas ações, os novos projetos ou aqueles que vão ser incrementados que o Sebrae, tanto em nível nacional como aqui no Rio Grande do Sul, planeja? Bom, nós temos aí, nós trabalhamos com projetos setoriais aqui na região, nós trabalhamos bastante forte com a questão do couro calçadista, né, do setor coreiro calçadista, nós trabalhamos com o setor metalmecânico, nós trabalhamos com vestuário, todos os setores, enfim, agronegócio, não aqui na região, mas em outras regiões, né, não forte aqui, e também do atendimento. Um grande programa que a gente vem incentivando e que deu certo o ano passado, que nós pretendemos incrementar, é o Negócio a Negócio. Negócio a Negócio é um programa que nós pretendemos atender mais 40 mil pessoas esse ano. Aquela empresa até 4 funcionários, ou seja, pequeno mesmo, ele recebe a visita de um consultor, de um agente, que a gente chama agente. Uma visita, faz um diagnóstico, ele recebe ferramentas e depois recebe uma terceira visita, ou seja, o empresário tem, às vezes, essa dificuldade de sair do seu estabelecimento, de ir até o Sebrae, de buscar uma capacitação, de buscar informação. Então, isso não é mais problema. A gente está indo, né? Então, nós pretendemos atingir 40 mil pessoas esse ano e 3 vezes ao estabelecimento e ali dar ferramentas para ele. E é um programa que o ano passado teve uma satisfação de 85% de todos os empresários apresentaram melhoria na sua gestão com 3 visitas, né? Então nós queremos fazer a revisita agora e incrementar, visitar outros empresários. O que é isso? Ir até o empresário, se ele não pode vir até a gente, vamos até eles então. E mostrar que o Sebrae está de portas abertas também para quem precisa da ajuda, precisa dessa consultoria, que vocês são especialistas, né? A gente sempre diz assim, para você ser médico, advogado, engenheiro, jornalista, você precisa se capacitar para exercer a profissão. E para ser empresário também. Não é aquele que foi demitido, e a gente sabe que existe, recebe o fundo de garantia, recebe as rescisórias e aí quer montar a empresa e isso ele pode botar tudo a perder se ele não se preparar para isso. Para ser empresário, por menor que seja a empresa, existe uma preparação, existe a gestão, ele tem que ter controles específicos. Então o contador, o Sebrae, são profissionais que estão aí para ajudar ele, né? E para que ele tenha mais tempo, que cada vez a gente quer diminuir esse tempo de mortalidade precoce das pequenas empresas, né? Olha, Alessandro, agradeço a tua presença então para trazer essas informações sobre as novas políticas do governo federal e também falar um pouco sobre o trabalho do Sebrae. Ok, eu agradeço a atenção de todos e estamos à disposição. Obrigado.